Meu nome é Felipe Santana, tenho 32 anos e sou antiquário em São Paulo. Desde jovem, sempre fui fascinado por objetos antigos e suas histórias ocultas. Acredito que cada peça carrega consigo fragmentos do passado, ecos de vidas e emoções de outras épocas. Minha loja, Memórias do Tempo, é um refúgio para colecionadores e entusiastas que compartilham dessa mesma paixão. Jamais imaginei que um dia um desses objetos me levaria a viver um relato real de terror, uma experiência que abalaria as bases da minha realidade. Tudo começou em uma tarde chuvosa de outono. Recebi uma ligação de um velho conhecido, o Sr. Augusto Montenegro, um colecionador renomado que frequentemente me oferecia peças raras. Ele mencionou ter adquirido um lote de objetos de uma antiga mansão no interior de Minas Gerais, que pertencia à família Vasconcelos, uma linhagem nobre, mas envolta em mistérios e histórias assustadoras reais. Felipe, tenho algo que pode lhe interessar, disse ele com a voz carregada de entusiasmo. Uma coleção única, com peças que datam do século XVIII. Entre elas, há um espelho que dizem ter pertencido a um alquimista. Está disposto a dar uma olhada? A ideia de adquirir um objeto com tamanha história me deixou intrigado. Concordei em encontrar-me com ele no dia seguinte. Mal sabia eu que estava prestes a iniciar um relato assustador de terror que marcaria minha vida para sempre. No dia combinado, dirigi-me à casa do Sr. Augusto, uma residência imponente localizada em um bairro nobre da cidade. Fui recebido por ele em seu escritório, onde as paredes eram adornadas com pinturas antigas e estantes repletas de livros empoeirados. Aqui está o espelho, disse ele retirando um pano que cobria a peça. Diante de mim estava um espelho de moldura dourada, ricamente ornamentada com detalhes intrincados. Havia símbolos que não conseguia identificar, gravados ao longo das bordas. A superfície do espelho parecia emitir um brilho peculiar, quase hipnótico. É realmente magnífico, comentei, aproximando-me para observar melhor. Dizem que pertenceu a Dom Sebastião Vasconcelos, um homem obcecado pelo oculto. Há relatos de terror baseados em fatos reais envolvendo este espelho. Algumas histórias reais que dão medo, se você acredita nesse tipo de coisa. Sorri, tentando parecer despreocupado. Sabe que adoro uma boa história, mas para mim são apenas lendas. Então faça bom proveito. Faço um preço especial para você. Negociamos os valores e finalizei a compra. Levei o espelho para minha loja, animado com a nova aquisição. Decidi colocá-lo em uma posição de destaque, acreditando que atrairia a atenção dos clientes. Naquela noite, enquanto fechava a loja, notei que o ambiente estava mais frio do que o normal. Ajustei o termostato, mas a temperatura parecia não subir. Desconsiderei, atribuindo ao clima instável da cidade. Ao chegar em casa, senti uma estranha inquietação. Tentei ignorar, mas o terror psicológico real começou a se manifestar em sonhos perturbadores. Sonhei que estava preso dentro do espelho, vendo o mundo através de uma lente distorcida, incapaz de me comunicar ou escapar. Acordei suando frio, com o coração acelerado. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer na loja. Objetos mudavam de lugar, ouviam-se sussurros sem origem aparente, e os clientes comentavam sobre uma sensação estranha no ambiente. Um deles, o Sr. Alberto, um colecionador frequente, mencionou: Felipe, sinto uma energia pesada aqui hoje. Algo não está certo. Deve ser o clima, respondi tentando aliviar a tensão. Mas no fundo sabia que algo estava errado. As experiências reais de terror estavam se intensificando, e todos os sinais apontavam para o espelho. Decidi investigar a história da família Vasconcelos e do misterioso Dom Sebastião. Pesquisando em arquivos antigos e livros raros, descobri que Dom Sebastião era conhecido por suas práticas ocultas. Havia relatos reais de assombração envolvendo sua mansão. Diziam que ele usava o espelho como portal para se comunicar com outras dimensões. As histórias assustadoras baseadas em fatos reais mencionavam desaparecimentos e eventos inexplicáveis relacionados ao objeto. O terror sobrenatural real começava a se revelar. Uma noite, fiquei até mais tarde na loja, determinado a descobrir a verdade. Posicionei-me diante do espelho, observando meu reflexo sob a luz tênue. De repente percebi que minha imagem não correspondia aos meus movimentos. Quando levantei a mão,
O reflexo permaneceu imóvel por um instante antes de imitá-la. Um calafrio percorreu minha espinha. O terror psicológico chocante de ver algo tão antinatural me paralisou. Tomei coragem e toquei a superfície do espelho. Uma sensação gelada percorreu meu corpo, e uma voz sussurrou em meus ouvidos. Ajude-me! Recuei, assustado. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Decidi que precisava de ajuda. Procurei minha amiga Ana, uma historiadora especializada em fenômenos sobrenaturais. Ana, preciso que venha à loja. Algo estranho está acontecendo. Ela concordou em me encontrar no dia seguinte. Quando chegou, expliquei tudo o que havia ocorrido. Felipe, isso é sério. Se o espelho realmente tem essa ligação com Dom Sebastião, precisamos ter cuidado. Ela examinou a peça, identificando os símbolos na moldura. São sigilos usados em rituais de invocação. Este espelho pode ser um objeto ritualístico. O que podemos fazer? Precisamos realizar um ritual de proteção e, talvez, de banimento. Preparamo-nos para o ritual. Acendemos velas, traçamos um círculo de proteção e recitamos antigas orações. Enquanto Ana entoava as palavras, o ambiente ficou mais pesado. O espelho começou a emitir um brilho estranho, e sombras dançavam ao nosso redor. De repente, uma figura surgiu no reflexo. Era um homem de aparência sombria, com olhos penetrantes. Quem ousa me invocar? Sua voz ecoou pelo ambiente. Não o invocamos. Estamos aqui para libertar estas terras de sua influência, respondeu Ana com firmeza. O terror arrepiante daquele momento foi indescritível. A figura riu. Vocês são tolos. Minha alma está presa aqui e não há nada que possam fazer. Ana continuou o ritual, aumentando o tom das orações. A figura no espelho começou a se contorcer, demonstrando desconforto. Pare! Gritou ele. Você não sabe o que está fazendo. O espelho começou a tremer e rachaduras surgiram em sua superfície. Uma luz intensa preencheu a sala e, em um estalo, o espelho se quebrou em 1000 pedaços. Ficamos em silêncio, respirando pesadamente. O ambiente pareceu clarear e a sensação de opressão desapareceu. Acho que conseguimos, disse Ana aliviada. Recolhemos os pedaços do espelho e os guardamos em uma caixa, decidindo que seria melhor destruí-los adequadamente mais tarde. Nos dias seguintes, a loja voltou ao normal. Os clientes retornaram, comentando sobre como o ambiente estava mais leve. Mas o terror psicológico real ainda me assombrava. À noite, continuava a ter pesadelos com o espelho e com a figura de Dom Sebastião. Decidi que precisava me livrar dos fragmentos. Ana sugeriu que os enterrássemos em solo sagrado. Fomos até uma antiga igreja nos arredores da cidade, onde conversamos com o Padre Miguel. Padre, precisamos de sua ajuda para lidar com este objeto, expliquei mostrando-lhe a caixa. Ele examinou os pedaços e franziu a testa. Isso é perigoso. Objetos assim podem atrair energias negativas. Vamos realizar um ritual de purificação. Participamos da cerimônia, que envolveu orações, incenso e a imersão dos fragmentos em água benta. Após o ritual, enterramos os pedaços no cemitério da igreja. Pensei que tudo estivesse resolvido. Porém, naquela noite, recebi uma ligação anônima. Atendi e uma voz familiar sussurrou. Você não pode escapar de mim. O terror psicológico chocante voltou com força total. Como isso era possível? O espelho estava destruído. Contei a Ana sobre a ligação. Felipe, talvez a conexão não tenha sido totalmente rompida. Precisamos descobrir mais sobre Dom Sebastião. Mergulhamos em uma pesquisa aprofundada. Descobrimos que Dom Sebastião havia realizado um pacto, oferecendo sua alma em troca de poder e imortalidade. Sua essência estava vinculada não apenas ao espelho, mas também à mansão da família Vasconcelos. Precisamos ir até lá, disse Ana. Talvez encontremos uma forma de encerrar isso de uma vez por todas. Relutante, concordei. A ideia de visitar uma casa abandonada, repleta de histórias de horror reais, não me agradava, mas sabia que era necessário. Partimos em direção ao interior de Minas Gerais. A viagem foi silenciosa, ambos imersos em pensamentos sombrios. Chegamos à pequena cidade de Vila Velha, onde a mansão estava localizada. Os moradores nos olharam com desconfiança quando perguntamos sobre o lugar. Não é seguro ir até lá, alertou um senhor. Muitas histórias assustadoras reais cercam aquela casa. Precisamos ir, respondi. É
É uma questão importante. Dirigimos-nos à mansão que se erguia imponente no topo de uma colina. A construção estava deteriorada pelo tempo, com janelas quebradas e a vegetação tomando conta das paredes. Ao entrar, fomos recebidos por um silêncio opressivo. O ar estava pesado e a escuridão parecia engolir a luz das lanternas. Percorremos os corredores, observando retratos antigos e móveis cobertos de poeira. Chegamos a uma sala que parecia ser um antigo escritório. Havia livros espalhados e símbolos desenhados no chão. Ana examinou os desenhos. Estes são círculos de invocação. Ele realmente estava envolvido em práticas sombrias. De repente, uma porta se fechou com força atrás de nós. O terror psicológico real se manifestou em forma física. Sentimos uma presença ao nosso redor. Vocês não deveriam estar aqui, ecoou a voz de Dom Sebastião. Viemos encerrar isso, gritou Ana. Sua alma precisa descansar. Minha alma pertence às trevas, e agora vocês também. As luzes das lanternas falharam e fomos mergulhados na escuridão. Senti um frio intenso e sussurros encheram o ambiente. Segurei a mão de Ana, tentando manter a calma. Precisamos completar o ritual de banimento, disse ela com a voz trêmula. Começamos a recitar as orações que havíamos preparado. A cada palavra, a pressão ao nosso redor aumentava. Objetos começaram a voar pela sala, atingindo as paredes. Vocês não podem me deter, gritou Dom Sebastião, sua voz ecoando em nossas mentes. Continuamos, mesmo com o terror arrepiante nos consumindo. Uma luz começou a brilhar ao nosso redor, formando uma barreira protetora. A figura de Dom Sebastião apareceu diante de nós, agora mais definida e ameaçadora. Aceitem seu destino. Em um esforço final, recitamos as palavras finais do ritual. A luz intensificou-se, e um grito agudo encheu a sala. A figura dele começou a se dissipar, sendo sugada para dentro de um vórtice de energia. O silêncio voltou e a atmosfera pesada desapareceu. Sentamos no chão, exaustos, mas aliviados. Conseguimos, sussurrou Ana. Saímos da mansão sentindo o ar fresco da noite. As estrelas brilhavam no céu, como se celebrassem nossa vitória. De volta a São Paulo, minha vida começou a retornar ao normal. A loja prosperava, e os pesadelos cessaram. O terror psicológico real que vivi tornou-se uma memória distante, embora nunca esquecida. Ana e eu mantivemos contato, fortalecidos pela experiência compartilhada. Decidimos escrever um livro sobre nossa jornada, compartilhando nosso relato real de terror assustador. Queríamos alertar outros sobre os perigos de objetos desconhecidos e as forças que podem habitar neles. Nosso livro, intitulado Espelho das Almas, uma história de terror real, tornou-se um sucesso entre entusiastas do sobrenatural. Recebemos diversas mensagens de pessoas que viveram experiências semelhantes, compartilhando suas histórias assustadoras reais. Percebi que meu relato de medo verdadeiro não era único. Muitos enfrentavam terrores semelhantes, e compartilhar nossas experiências reais de terror ajudava a criar uma rede de apoio. Certa tarde, enquanto organizava alguns livros na loja, encontrei uma pequena caixa que não lembrava ter visto antes. Abri, revelando um relógio de bolso antigo. Havia uma inscrição na tampa. O tempo revela todas as verdades. Senti um calafrio. Será que outro objeto amaldiçoado havia encontrado seu caminho até mim? Decidi levar o relógio a Ana antes de fazer qualquer coisa. Ao mostrar-lhe o relógio, ela o examinou cuidadosamente. Não sinto nenhuma energia negativa, disse ela, mas devemos ser cautelosos. Pesquisamos a origem do relógio e descobrimos que pertencera a um relojoeiro chamado Tobias, conhecido por suas invenções peculiares. Havia rumores de que ele havia criado um dispositivo capaz de manipular o tempo. Embora intrigante, não encontramos nenhum relato aterrorizante real relacionado ao objeto. Decidi guardá-lo como uma lembrança, mas mantive a vigilância. Os meses se passaram e minha vida seguiu tranquila. No entanto, uma noite, ouvi o tic-tac do relógio ecoando pela casa, embora tivesse certeza de que estava guardado na loja. O terror psicológico real começou a ressurgir. Fui até a loja e encontrei o relógio em cima do balcão, aberto e marcando meia-noite, embora o horário real fosse 3 da manhã. Uma névoa estranha preenchia o ambiente.
Não de novo, murmurei, sentindo o pânico se instalar. Liguei para Ana, que prontamente veio ao meu encontro. Juntos, tentamos entender o que estava acontecendo. Talvez o relógio seja uma porta para algo mais, sugeriu ela. Decidimos realizar um novo ritual de proteção, mas desta vez, algo diferente aconteceu. Fomos transportados para um lugar estranho, uma dimensão onde o tempo parecia não existir. Víamos imagens de diferentes épocas, pessoas desconhecidas e eventos históricos se misturando. O terror sobrenatural real era esmagador. Sentíamos que poderíamos ficar presos ali para sempre. Ana tentou usar suas habilidades para nos trazer de volta, mas não conseguia. Precisamos encontrar o ponto de conexão, disse ela. Seguimos em direção a uma luz ao longe, acreditando que poderia ser a saída. Ao nos aproximarmos, vimos a figura de um homem idoso, trabalhando em um relógio gigante. Tobias! Arrisquei chamar. Ele se virou surpreso com nossa presença. Como chegaram aqui? Este é meu refúgio. Seu relógio nos trouxe, expliquei. Não queremos causar problemas, apenas voltar para casa. Ele suspirou. Meu desejo era parar o tempo, escapar das dores do mundo, mas acabei criando uma prisão. Se vocês estão aqui, talvez possam me ajudar a desfazer isso. Concordamos em ajudá-lo. Juntos, trabalhamos para reverter o mecanismo que mantinha aquele lugar existindo. Ao final, uma luz intensa nos envolveu e sentimos nossos corpos sendo puxados de volta. Acordamos na loja ofegantes. O relógio estava em nossas mãos, agora parado. Acho que finalmente acabou, disse Ana aliviada. Decidimos queimar o relógio para evitar que caísse em mãos erradas. Aprendi que alguns objetos carregam mais do que histórias. Carregam energias que podem influenciar nossa realidade. Minha vida como antiquário nunca mais foi a mesma. Passei a ser mais cuidadoso com as peças que adquiria, sempre atento a possíveis sinais de perigo. As experiências reais de terror que vivi me ensinaram a respeitar o desconhecido. Este relato de arrepiar é um aviso para todos que, como eu, se aventuram pelo mundo dos objetos antigos. Nem tudo o que é valioso materialmente vale o risco que pode trazer. Hoje, continuo minha jornada, mas com uma nova perspectiva. As histórias assustadoras reais que vivenciei me tornaram mais forte e consciente. Compartilho meus relatos aterrorizantes reais para que outros possam aprender e evitar os mesmos erros. O terror psicológico chocante que enfrentei me mostrou que o mundo é cheio de mistérios e que devemos abordar o desconhecido com respeito e cautela. Que este relato real de terror sirva como um guia e um alerta, e que juntos possamos navegar pelos mistérios do mundo com sabedoria e coragem.